sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Olá, tudo bem com você? Que a graça e que a paz de Cristo possa estar no seu coração nesta oportunidade. Estamos aqui mais uma vez e neste momento eu gostaria de compartilhar com você uma palavra registrada no Salmos de número 1, verso de 1 a 3. O Senhor nos diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e de noite. Essa pessoa será como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dará o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo o que fizer prosperará. Amém. Que assim seja comigo e seja com você, em nome de Jesus. Queridos, a aliança que Deus tinha com o povo de Israel deixava muito claro que Deus iria abençoar aqueles que agissem com obediência, mas que Deus julgaria aqueles que andassem também na desobediência. A pessoa descrita aqui pelo salmista no Salmo de número 1, ela cumpre os pré-requisitos para ser abençoado por Deus. Eu e você devemos também fazer essa escolha. Eu e você devemos cumprir esses requisitos que o Senhor exige de nós, para que as suas bênçãos possam estar continuamente sobre as nossas vidas. Pastor, quais são esses requisitos? Primeiro, devemos ser dirigidos pela palavra de Deus. O Senhor nos diz aqui no Salmo: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E nesta lei ele medita de dia e de noite. Israel era um povo singular, Israel era um povo separado por Deus. Ela estava no meio das nações pagãs, mas ela não deveria ser contaminada por essas nações. Observe o que o Senhor nos diz aqui na sua palavra, em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Comigo e com você hoje não é diferente. Nós estamos no mundo, mas nós não podemos andar conforme este mundo. Assim nos diz João no capítulo 17 do Evangelho. Eu e você devemos nos guardar do amor a este mundo e às coisas deste mundo. 1 João capítulo 2, de 15 a 17 nos diz: não amei ao mundo, nem as coisas que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Queridos, precisamos estar atentos a isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, nos diz isso no capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional. Ele também nos diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Antes, permitam que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que eu e você possamos amar ao Senhor, que eu e você possamos ter satisfação no Senhor e na sua palavra, que eu e você possamos desfrutar desta vontade que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Segunda coisa, devemos ter prazer na palavra de Deus. A semelhança do primeiro ponto, que nós devemos ser dirigidos pela palavra, nós aprendemos também que devemos ter prazer nessa palavra. Passamos aqui do aspecto negativo do versículo 1 para o aspecto positivo. O prazer na palavra e a meditação sobre a palavra devem andar juntos, pois pensamos sobre aquilo que nos dá prazer, e pensando assim, devemos buscar por elas.
É isso que o salmista nos diz no Salmo 116, verso 15 e 16. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Queridos, a palavra de Deus deve ser majoritária em nosso vocabulário. Josué, no capítulo 1, versículo 8, nos diz assim: não cesse de falar do livro desta lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo segundo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Se eu e você desejamos ser pessoas bem-sucedidas em nossa caminhada sobre essa terra, precisamos observar a palavra do Senhor, porque desta forma seremos nós uma bênção, e essa é a terceira lição para as nossas vidas. As árvores podem secar e morrer, mas as pessoas que estão em Cristo Jesus, elas permanecem vivas, verdes e darão muitos frutos. Salmo 92, no verso 12 em diante, nos diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, cheios de seiva e de vedor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Glória a Deus. Os frutos que nós poderemos dar são dos mais diversos possíveis. Primeiro, se nós tivermos um Senhor, poderemos ganhar pessoas para Cristo Jesus. Romanos 1, verso 13 nos diz: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os demais gentios. Também teremos um caráter piedoso. Romanos 6, 22 nos diz: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim deste caso é a vida eterna. Também poderemos trabalhar e servir ao Senhor realizando boas obras. Colossenses 1,10 nos diz: dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ainda poderemos louvar ao nosso Deus em todo o tempo. Hebreus 13,15 nos diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Que eu e você possamos caminhar nesse sentido. Não se esqueça: primeiro, caminharmos segundo a palavra de Deus. Segundo, ter prazer na lei de Deus. Terceiro, frutificarmos segundo a graça, o poder e a misericórdia de Deus. Que o Senhor te abençoe. Este foi o nosso Palavra e Vida. Um forte abraço. Eu sei que foi para